Do projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Até dezembro de 2023, ele irá diretamente para o plenário do Senado. A tramitação mais rápida foi informada pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. E sobre esse tema, vamos conversar agora com a Vivian Suriage, que é presidente da FENINFRA, Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática. Tudo bem, Vivian? Boa noite para a senhora. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela apresentação aqui na Jovem Pan para falar desse tema que é muito importante. Eu queria que a senhora começasse explicando a importância da desoneração da folha, né? São 17 setores, a manutenção da desoneração, e se, caso ela não aconteça, há mesmo risco de demissões. A gente está falando aí num número alto de empregados, né? Pelo menos esses 17 setores aí contemplam cerca de 6 milhões de empregados, é isso mesmo? Não, eu vou lhe corrigir. Veja, são os 17 setores, como você citou. Nós temos aí a infraestrutura de telecomunicações, temos call center, tecnologia da informação, comunicação, construção civil, alimentação, né, transporte calçadista, transporte público. São 8 milhões e 200 mil trabalhadores. E essa questão da desoneração, ela é extremamente importante, ela vale há 10 anos, há mais de 10 anos, em que nós temos uma tributação diferenciada. Por quê? Porque nós somos grandes empregadores. Os nossos setores, eles são extremamente importantes para a economia. Então, isso é um incentivo à empregabilidade, isso é um incentivo à carteira assinada, isso é um incentivo a treinamento e qualificação de mão de obra. Então, quando vem a ideia de que talvez não haja prorrogação da desoneração, nós estamos falando de um aumento médio de tributo sobre o nosso faturamento em torno de 7,5%. E numa situação que nós estamos com as empresas tentando sair da pandemia com resultados muito baixos ou negativos, significa uma quebra generalizada. Ou seja, nós vamos estar instituindo o programa de demissão de trabalhador e de quebra de empresas. Vivian, quem olha de fora pode imaginar, poxa, são 17 setores, mas os demais... Não pode haver ali um privilégio? Eles não estão sendo privilegiados? Veja, eu não chamo isso de privilégio, pelo contrário. A taxa, o tributo sobre a folha de salário no Brasil ela é muito grande. Então, você vê no Brasil em torno de 28%, nos Estados Unidos 7,5%, no Chile 5%. Se chegou a um valor escolhendo os setores que empregavam ou empregam mais. Isso não significa que nós não devamos fazer uma reforma que privilegie todos os setores que são intensivos em mão de obra, em maior quantidade ou menor, porque realmente o tributo no nosso país ele é muito alto. Então, não é um privilégio. Nós conseguimos passar essa época de pandemia, principalmente, mantendo os empregos, não entrando em inflação. Por quê? Uma das causas foi a questão da desoneração. E veja, discutir essa questão da desoneração, colocar em dúvida, nesse momento que nós já estamos no final do ano, que nós precisaríamos estar discutindo, estar fazendo os investimentos, fazendo a previsão de investimento, fazendo treinamento de mão de obra de pessoal, isso é inconcebível. Nós estamos no limiar do 5G, é um programa do presidente Bolsonaro, o ministro Fábio Faria, com quem eu estive essa semana, foi um grande lutador para que nós tivéssemos este leilão. E isso significa o quê? Conectividade 4G e 5G em todo o país. E veja que nós necessitaremos contratar em torno de 1,5 milhão de novos profissionais. Nós não teríamos que estar agora discutindo a questão da desoneração. Vivian, eu peço licença, eu coloco também na conversa o nosso comentarista convidado, Adalberto Piotto. Adalberto, tudo bem? Muito boa noite para você, seja bem-vindo aqui no Jovem Pan Domingo.
Agora eu queria que você perguntasse, né, se apresentasse aí, desse, né, aí perguntasse para a Vivian, né, colocasse aí na conversa as suas observações e também seus questionamentos a ela. Pois não. Boa noite, Gabriel. Vivian, boa noite. Meu questionamento é muito direto. Nós temos hoje uma realidade no país que a gente fica de forma indefinida administrando analgésicos. E, embora seja absolutamente necessário, é quase impossível discordar da necessidade de você subsidiar alguns setores no país, ou, neste caso, por exemplo, a manter a desoneração. Até porque nós temos, obviamente, a possibilidade de demissão, que seria custos sociais ainda maiores, não somente a demissão do funcionário, mas o que ele gera de custo para o próprio Estado. Enfim, quer dizer, há uma conta matemática que o próprio Estado fez e percebe que a desoneração é importante. Mas a gente tem o drama justamente de não atacar a causa de todos esses problemas. E aí nós estamos falando de reforma tributária. E nesta reforma tributária, a gente não vê verdadeiramente, ou não tem visto, apoio do setor produtivo ou do setor privado para que as negociações avancem verdadeiramente no Congresso. Eu tenho, normalmente, o governo que propõe propostas que vêm dos parlamentares, mas a discussão não anda. E sempre há alguma desculpa que protela exatamente a reforma tributária. Nós já tivemos assim, por exemplo, quase que anualmente a gente tem um refis. O que é o refis? As empresas chegam num nível que elas ficam extremamente endividadas, elas começam a ter problemas, e aí vai lá o governo e negocia um refinanciamento das dívidas públicas. A minha pergunta a você objetiva é: dá para o setor privado realmente pressionar o Congresso Nacional, porque nós temos uma Constituição praticamente parlamentarista? Se o Congresso não se movimentar, não há governo que vá fazer milagre. Então, o governo tem um limite para atuar. Por mais que ele tenha uma base sólida ou não no Congresso, este é só um passo. Eu preciso de pressão sobre os parlamentares. Depois de decidida esta nova desoneração para ganhar um fôlego neste momento absolutamente necessário, eu posso concordar com você, a gente vai ver um envolvimento do setor privado, setor produtivo, pressionando o Congresso a fazer finalmente as reformas, sobretudo a reforma tributária? Boa noite. Eu concordo muito com você quando você fala que nós precisamos fazer a reforma tributária. Aliás, a reforma tributária está se tentando fazer há 30 anos e não se consegue fazer. Agora, quando eu penso em reforma tributária, eu penso em simplificação e redução de tributos, considerando que a carga tributária no país é muito alta, considerando que nós temos em torno de 5 trilhões de pendências, de disputas judiciais com a Receita Federal por causa deste emaranhado de complicação que é o nosso tributo, a nossa legislação tributária. Então, realmente, nós precisamos simplificar, mas nós não podemos, de forma nenhuma, penalizar os setores ou penalizar algum setor em detrimento de outro. Então, por que pecaram as reformas tributárias lançadas até agora? A PEC 45, a PEC 110, o projeto de lei do governo 2337. Por quê? Eles previam ou que um setor subsidiasse o outro, aumenta para um setor o tributo para ele bancar a diminuição de outro setor, ou então aumenta para todo mundo. Isso não dá para aceitar. Como é que nós vamos viver essa situação de aumento de tributos e nós não conseguimos nem pagar os tributos que nós temos atualmente? Então, com relação à desoneração, voltando ao assunto da desoneração, nós iríamos, inclusive, discutir essa questão da desoneração na reforma tributária, para que ela seja definitiva. Mas você viu, como você falou, o que aconteceu esse ano. Agora, se nós não tivermos sucesso nesta discussão da reforma tributária até antes de 2023, não é? Porque, teoricamente, a desoneração ela será prorrogada até 2023, nós já estamos nos mobilizando para termos uma desoneração permanente. Nós não podemos, todos os anos, ficar com indefinições de investimentos e indefinição de contratação de mão de obra. Gente, nós estamos numa situação no país que temos 14 milhões de desempregados, e esses desempregados são os que procuram emprego. Nós temos mais gente sem trabalhar do que trabalhando. Nós temos 32 milhões de pessoas utilizadas. Então, nós realmente necessitamos priorizar a sustentabilidade das empresas para que elas deem e gerem empregos.
Vivian Soroage, presidente da FENINFRA, agradeço demais a participação aqui da senhora e os esclarecimentos. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, obrigada. Bom, agora a gente faz um rápido intervalo e a gente volta na sequência com mais destaques e notícias deste domingo. Até já!